Paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Meu nome é Herberson e vou ministrar agora a aula da lição número 10, as manifestações do Espírito Santo. Continuando aí a nossa sequência de estudo da nossa revista e maravilhosa Razão da Nossa Fé, assim cremos, assim vivemos. E nós cremos nas manifestações do Espírito Santo nos dias de hoje. Não cremos simplesmente que o Espírito Santo se manifestou na igreja primitiva, não. Cremos nos dias de hoje. Então a aula de hoje vai ser sobre isso, né? Espero que você aí possa aprender muito sobre esse tema. E se você for professor da Escola Bíblica Dominical, também recomendo você assistir essa aula, que tem muita coisa boa, muita coisa que eu vou falar aqui além da revista, para que você possa ter um conhecimento aí, né, maior, né, e mais bem preparado para a sala de aula. Primeiro, quero falar desse slide, é um slide em PowerPoint que você pode usar na sua igreja. Então, entra no site ebdemfoco.com, né, vai ter, se você está vendo esse vídeo no YouTube, você tem um link aí para clicar. Se você já está na plataforma, muito obrigado por ter se cadastrado. Espero que eu esteja contribuindo, né, aí com esse slide para melhorias aí da EBD da sua igreja, né? Porque uma aula com slide é uma aula interativa, uma aula mais participativa, usa o visual que aumenta a aprendizagem. Quando a pessoa ouve e vê, ela aprende muito mais. E também o EBD em Foco agora ele tem alguns cursos que lhe capacitam, né, para ser um professor de excelência. Então, assim, somente o uso do slide pode não ser suficiente. Ah, vou usar o slide e vou transformar minha aula. Espera aí, não é bem assim. Você também tem que saber conduzir a aula, fazer com que a aula seja realmente participativa, realizar dinâmicas. Então, assim, no EBD em Foco você vai encontrar vários cursos que vão lhe ajudar desde a preparação da aula, ou seja, a oração, tem um curso sobre oração, um curso sobre gestão de tempo, onde você vai organizar o seu tempo para estudar mais. Também você vai aprender a preparar uma aula durante a semana, você vai aprender o passo a passo de uma aula e também os estilos de aprendizagem, que são alunos que aprendem de maneiras diferentes. Além do mais, como usar recursos didáticos, você vai aprender a dar uma boa aula mesmo sem o slide. Vamos supor que você não pode usar o slide, não tem como usar o slide. Você pode ministrar uma boa aula usando flip chart, um quadro, um cartaz, ou seja, você tem várias maneiras e eu ensino tudo isso aqui nesses cursos. Então eu recomendo você acessar a plataforma, dê uma olhada nos cursos. Qualquer coisa, entre em contato comigo, tem meu número do WhatsApp aí, tem meu e-mail, você pode entrar em contato que eu tiro todas as suas dúvidas. Vamos lá. Começando a nossa aula. Texto áureo diz assim: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Atos 2:39. Quase não sai aqui, né? Mas é isso. A promessa que vos diz respeito a vós. Ou seja, e ele completa assim: a vossos filhos e a todos os que estão longe, e tantos quantos Deus chamar. Ou seja, vale para nós também. A promessa do derramamento do Espírito Santo não foi só para a igreja primitiva, foi para todos os salvos. Então esse versículo aqui, ele quebra, já joga por terra toda a teoria cessacionista, que diz que os dons e o batismo com o Espírito Santo foi só para a igreja primitiva e já acabou, cessou. Né? Ou seja, não no caso, não cessou. Eu vou falar disso mais adiante, durante a aula. Ou seja, não foi só para a igreja primitiva, é uma bênção para nós também. Nós temos que saber pedir e saber usar essa promessa. Verdade prática. Cremos na atualidade do batismo no Espírito Santo e dos dons espirituais distribuídos pelo Espírito Santo à igreja para a sua edificação. Então isso aqui é o que nós cremos, né? Ou seja, na atualidade do batismo no Espírito Santo e da operação sobrenatural do Espírito Santo na vida dos crentes, que são os dons espirituais. A leitura bíblica em classe se encontra em Atos 2, de 1 a 6 e 1 Coríntios 12, de 1 a 7. Como eu sempre falo, eu não gosto muito dessa leitura quebrada, mas aqui eu gostei, porque ele pegou duas passagens que realmente tratam do nosso tema. A primeira do batismo e a segunda passagem fala dos dons. Eu costumo não fazer essa leitura para ganhar tempo no vídeo, suponho que você já fez. Se não fez, pare o vídeo e faça agora essa leitura.
Então vamos lá. A introdução da nossa lição diz o seguinte: as manifestações do Espírito de Deus, tais como veremos, dizem respeito primeiramente ao batismo no Espírito Santo e aos dons espirituais. Ou seja, são dois temas da teologia pentecostal que nunca se esgotam. A gente tem que estudar isso aqui e nunca vai entender isso aqui por completo, porque é algo sobrenatural. Somente a revelação do Espírito Santo pode, né, nos mostrar mais sobre isso. Mas o que nós vemos na palavra de Deus é que existe o batismo com o Espírito Santo e existe os dons espirituais. Então essas são as manifestações que a gente vai estudar nessa lição, né? O que é o batismo no Espírito Santo, para que serve o batismo no Espírito Santo, o objetivo do batismo no Espírito Santo, a evidência do batismo e também a relação aí do batismo com os dons espirituais, como que nós temos ou adquirimos esses dons, né? Qual é a fonte desses dons e como usar esses dons. Os dons do Espírito nunca cessaram. Então, o que eu tinha falado, né, os cessacionistas, aqueles que dizem que os dons foram somente para a igreja primitiva. Não somente a Bíblia, mas também o testemunho da história e da experiência cristã corrobora essa verdade. Ou seja, nós observamos na palavra de Deus e na história da igreja que sempre existiu os dons espirituais. Sempre. Não teve um momento que não existiu dons espirituais. Deus sempre usou pessoas. O Espírito Santo sempre esteve distribuindo dons no decorrer da história. Tópico 1. A descida do Espírito Santo. A experiência do Pentecostes. Não é difícil descobrir na Bíblia o que é o batismo com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo. Ou seja, João Batista ele disse: "E eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, não sou digno de levar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo." Mateus 3:11. Essa passagem ela tem várias interpretações, principalmente quando a gente fala de batismo com fogo, ou seja, batismo com o Espírito Santo e com fogo. Os pentecostais têm uma relação muito íntima com esse negócio de fogo, né? É fogo, fogo santo, fogo de Deus, seja batizado com fogo do Espírito e tudo mais. Tem uma relação muito íntima com a questão do fogo. Porém, existe uma interpretação desse versículo que quando a gente lê ele pelo contexto dele, não só esse aqui, mas quando você continua lendo ele, ele fala de juízo mais na frente. Então, o que a gente entende muitas vezes, que quando a gente olha para o Antigo Testamento, fogo tem a ver com o juízo de Deus, é julgamento divino. Então, a questão aqui do fogo pode estar relacionado não necessariamente ao batismo com o Espírito Santo, mas é um batismo diferente que é para os ímpios, relacionado à condenação dos ímpios. Não é uma interpretação fechada, não me entenda mal, não pense que essa seja a única. Olhando o texto e o contexto, que eu recomendo você fazer isso agora, né? Eu não vou me alongar aqui porque tem muito assunto pela frente, mas eu vou despertar sua curiosidade. Olhando o texto e o contexto, fica subentendido que o fogo aqui está relacionado ao juízo. Tanto que depois ele fala que a palha vai ser queimada. Então, né, e lá representa o quê? A palha representa os ímpios. Então o que a gente observa é que pode ser que o batismo com o Espírito Santo é para os crentes e o batismo com fogo está relacionado ao juízo dos ímpios. Leia, medite e ore para que Deus mostre para você a interpretação correta dessa passagem. Mas vamos lá. O próprio Senhor Jesus se referiu a esse batismo como a promessa do Pai. Atos 1:4, né? Ou seja, lá em Atos 1:4 ele fala o seguinte: porque na verdade, no versículo 5 já, né? Ele fala da promessa e depois ele fala: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então Jesus ressuscitou, está ali prestes a subir, está dando as últimas instruções para os discípulos, e o que ele diz para os discípulos? Vocês foram batizados com água, mas agora serão batizados com o Espírito Santo. Então isso foi uma promessa de Jesus. Ele falou, não muito depois desse dia, ou seja, daqui a alguns dias vocês serão revestidos de poder. Isso ele está lembrando lá, né, do batismo de João. Então faz referência a Mateus 3:11,
né, que onde João batizou o próprio Cristo, ou seja, onde ele batizava todos aqueles ali. O interessante, né, do batismo de João estava relacionado ao ritual ali para se tornar um judeu, né, ou seja, quem estava ali se tornando um judeu prosélito, né, que era de um outro país, que queria se tornar um judeu prosélito, né, ele se passava pelo batismo, né? E João estava batizando todo mundo, né, tanto um prosélito quanto os próprios judeus. E Jesus estava lá se identificando com a humanidade também, né, batizando. Isso, né, falando do batismo de João e já apontando, né, para o que aconteceu em Atos 2, do versículo 2 ao versículo 4, que foi ali o derramamento do Espírito Santo. Então está tudo interligado, desde o começo do ministério de Jesus até o final. Você, olha só, o comecinho do ministério foi falado, João Batista falou do batismo do Espírito Santo. No final do ministério, quando Jesus está prestes a subir aos céus, ele fala novamente do batismo do Espírito Santo. Então era uma promessa que já tinha e os discípulos estavam na expectativa para receber esse batismo. O apóstolo Pedro identificou a experiência de Cornélio com a promessa anunciada por João Batista e reiterada pelo Senhor Jesus. Então, quando Pedro pregou lá para Cornélio, logo depois eles foram cheios do Espírito Santo. E Pedro fala, né, e dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Atos 10, 44. Ou seja, ele pregou a palavra, pregou o evangelho e logo depois o Espírito Santo foi derramado. Isso ele lembra, né, logo mais na frente, Atos 11, 16, quando Pedro está contando o que aconteceu, ele relembra o que Jesus falou, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Ou seja, o batismo do Espírito Santo que aconteceu lá na casa de Cornélio também é o cumprimento da promessa feita por Jesus, né, que eles seriam batizados com o Espírito Santo. Então não foi somente em Atos 2, ali quando o Espírito Santo desce sobre os discípulos. O que eu quero deixar aqui bem claro é, o batismo com o Espírito Santo não foi simplesmente um evento que aconteceu uma única vez e nunca mais aconteceu, ele se repetiu. Tem gente que fala assim, não, o batismo do Espírito Santo só foi aquele momento lá no início da igreja, para marcar a inauguração da igreja. Não, ele se repetiu em várias vezes e aqui na história de Pedro e Cornélio foi uma vez que isso aconteceu. Batismo no Espírito ou batismo com o Espírito Santo. Então vamos lá. As duas traduções são legítimas à luz da gramática grega e aceitáveis de acordo com o contexto. Então tem gente que faz uma confusão com isso, porque batismo com o Espírito Santo é uma coisa, batismo no Espírito Santo é outra coisa. Eu já ouvi falar de grandes pregadores famosos que pregaram uma mensagem toda em cima disso. Falar que ser batizado com o Espírito é uma coisa e no Espírito é outra. Não tem nada a ver, é tudo igual. Ou seja, a ideia de batismo no Testamento é de imersão e submersão. Simplesmente está falando que ele foi submerso. É batismo nas águas? Foi submerso nas águas. É batismo no Espírito Santo? Ele foi submerso no Espírito, foi cheio do Espírito. A Bíblia, né, Almeida Revista e Atualizada, tem uma nota lá em Mateus 3,11. Ele fala assim, eu vos batizo com água. E lá embaixo ele fala assim, ele vos batizará com o Espírito Santo. Só que, né, pode ser em água e pode ser em mais ou, que seria no Espírito. Ou seja, tradução válida. Tanto faz falar batizado em água, batizado com água, batizado com o Espírito, batizado no Espírito. Dá no mesmo. Simplesmente tradução. Né? A versão Almeida Revista, revisada da imprensa bíblica brasileira, emprega batizar em água e batizar no Espírito. Com água dá a ideia de aspersão, né? Ou seja, e em água dá a ideia de imersão. Isso aqui também é um debate que nunca vai chegar ao fim. O batismo é por aspersão ou por imersão? Não é somente a Igreja Católica que batiza por aspersão, viu? A igreja, por exemplo, presbiteriana batiza por aspersão. Então, e batiza criança. Né? A igreja presbiteriana, que é uma igreja evangélica séria. Então, assim, é um debate também que não chega ao fim. É claro que a Bíblia, ela cada um vai defender dentro da Bíblia o seu ponto de vista. E a Bíblia não vai dar algo fechado, é isso. Porém,
dá a entender em muitas passagens pelo significado do batismo que ele é por imersão. Então, quando se traduz em água, é muito melhor, que a gente entende melhor a ideia de imersão. Um dos significados do batismo é que o crente ele morre para o pecado e levanta ali para Deus. Então, nesse sentido de ele afundar na água e levantar, né, simboliza isso, a morte e a ressurreição de Cristo. Tá, enfim, é outro estudo aí um pouco mais complexo. No entanto, eu, né, acredito que a maneira correta é batizar por imersão. É o que a Igreja Assembleia de Deus defende e eu também defendo isso. Penso que está dentro da palavra de Deus. Uma interpretação mais correta, né? Os sinais sobrenaturais. Há 3 sinais que mostram a ação sobrenatural do Espírito Santo por ocasião de sua descida no dia de Pentecostes. Então, quais foram esses sinais que estiveram ali no dia de Pentecostes, que aconteceram? Primeiro, o som como de um vento. Então, Atos 2:2 fala que teve um som como de um vento. A visão das línguas repartidas como que de fogo. Então, fala o seguinte, as línguas é como se fosse, né, línguas de fogo, uma coisa que passa de um para outro. E o falar em línguas. Então, aconteceu esses 3 eventos, 3 sinais, naquele dia. Atos 2, do 2 ao 4. Tá, vamos avançar aqui. Os 2 primeiros sinais jamais se repetirão, vento e fogo. Ou seja, tiveram como objetivo anunciar a chegada do Espírito Santo. Então foi só isso, eles não vão se repetir. Né? O vento, a língua, línguas como que de fogo. Não era fogo, viu? Línguas como que de fogo. Algumas traduções falam línguas de fogo. É como se fosse, né, um fogo estivesse pegando e aquela língua de fogo passasse de um lado para o outro. É nesse sentido. O comentarista colocou aqui na lição algo que eu achei particularmente nada a ver. Mas eu coloquei aqui no slide, né, que o nascimento de Jesus teve sinais extraordinários, porém diferentes. Né? Eu achei meio sem sentido, mas está aqui, né? Ou seja, cada um tem sua particularidade. O nascimento de Jesus tinha um objetivo, a encarnação do Verbo, teve os seus sinais. A descida do Espírito Santo foi outro evento totalmente diferente, que teve outros sinais. O dia de Pentecostes marcou a chegada do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo desceu para morar com a igreja, para morar dentro do crente. Nós fazemos parte da igreja, né? Ou seja, ele mora dentro de nós. Ele inaugurou a igreja. Também é uma outra discussão, né? Muita coisa polêmica, né? Eu gosto de puxar um pouco para o lado polêmico, até mesmo para você que é professor da escola dominical saber os pontos de vista que existem. Na aula que nós falamos sobre a igreja, se eu não me engano foi a lição número 8, a Igreja de Cristo, isso mesmo, lição número 8, foi falado da inauguração da igreja. Há quem diga que a igreja existiu no Antigo Testamento e o Novo Testamento é uma continuação, mas a vertente pentecostal assembleiana defende a ideia de que a igreja começou ali no dia de Pentecostes. Foi a inauguração da igreja quando o Espírito Santo desceu e eles falaram em outras línguas. Então esse momento é um momento singular na igreja que aconteceu uma única vez. Ou seja, essa descida, o vento, línguas como de fogo, aquele movimento ali sobrenatural, ele foi único. Não significa que o batismo do Espírito Santo só foi ali, não. Ele continuou, mas as particularidades desse evento aqui foi único. Então, marcou a chegada do Espírito Santo e inaugurou a igreja. Diz assim, de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Ou seja, como, mas não era um vento. Era um som como de um vento. Não é que estava ventando, foi um som como de um vento. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Então esse evento aqui também é singular daquele dia. Lembrava o fogo de Deus, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça, e olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Êxodo 3:2. Então, um paralelo aqui com o Antigo Testamento, mas olha que é uma figura de linguagem, viu?
como de um vento, ou seja, está comparando o som como um vento, e as línguas repartidas como que de fogo. É uma figura de linguagem, não era fogo que estava sobre eles. Talvez esse versículo que fala que línguas como que de fogo, junto com aquele lá de Mateus 3,11, que fala que vai ser batizado com fogo, surgiu toda essa confusão do fogo, viu? Mas é uma figura de linguagem. Nós temos que aprender a interpretar a Bíblia da forma correta e entender as figuras de linguagem. É por isso que na plataforma tem um curso de interpretação bíblica, né, onde eu falo de figuras de linguagem lá. A natureza das línguas, tópico 2. A fonte das línguas. As línguas do Pentecoste eram sobrenaturais e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos 2:4. Noutras, outro tipo diferente, heterais, ou seja, a palavra aqui está se referindo a algo que é totalmente diferente. Há quem questione línguas estranhas, ou seja, que tipo de línguas são essas? Isso é verdadeiro? Não importa se tem alguém questionando, a fonte delas é o próprio Espírito Santo. O que tem aqui para a gente entender é que há quem diga que essas línguas eram línguas terrenas. E de fato dizem lá que eles falam assim, nós não estamos ouvindo eles falar na nossa própria língua. Então dá a entender que lá em Atos, o batismo no Espírito Santo, as línguas que eles falaram foram línguas terrenas. Não eram línguas celestiais, nem sobrenaturais, mas línguas terrenas. Não tem problema nenhum. O Espírito Santo de Deus pode conceder ali o poder para falar uma língua terrena. Não precisa ser uma língua dos anjos ou de Deus, não sei. Eu já ouvi relatos de pessoas que foram batizadas em água e quando saíram das águas foram batizadas com o Espírito Santo e começaram a falar línguas estranhas. E tinha alguém de fora que era judeu, lá de Israel, e sabia hebraico. E entendeu o que ele estava falando. Ele falou, verdadeiramente, esse é o Deus de Israel, porque essa pessoa está falando em hebraico. O Espírito Santo usou alguém para falar em hebraico. Ah, mas será que essa pessoa não estudou? Não. Era um irmãozinho lá da roça, isso foi lá no Amazonas, esse testemunho lá aconteceu no estado do Amazonas. Então, vou até falar, foi o pastor Samuel Câmara que contou esse testemunho. Uma vez lá em Belém, eu ouvi lá na igreja, não sei se foi ele ou foi outro pastor, mas parece que foi ele. Parece que foi o pastor Samuel Câmara, não me lembro exatamente. Mas foi lá em Belém e ele contou esse testemunho, ou seja, a pessoa foi usada para falar em hebraico. E alguém que entendia hebraico falou, ele está falando em hebraico. Então assim, pode ser língua terrena, viu? Não tem problema nenhum. A outra evidência está presente na audição. Ele sempre se refere, Lucas, quando escreveu Atos, ele focou muito isso. Cada um ouvia falar em sua própria língua. Ou seja, ele estava ouvindo falar na própria língua. Como, pois, os ouvidos ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos. Olha só, ouvir, novamente. Todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Então ele fala 3 vezes de ouvir. Eu estudei teologia em um curso tradicional, que não era pentecostal. E o pastor lá, ele deu um testemunho assim, que uma mulher foi pregar, ela era batista, se não me engano, foi pregar numa aldeia lá, e os índios falavam uma língua diferente e tinha que ter um tradutor. E ela pregou e o tradutor traduziu a mensagem. No final, ela fez uma oração. E ela falou, e a oração não se traduz, né? Cada um ora. Quem já assistiu um culto que tem alguém prega com uma língua diferente, ele ora na sua língua e o outro, né, cada um ora na sua língua. E ela fechou o olho e começou a orar na língua dela, em português. E os índios falavam outra língua lá. Quando ela abriu o olho, estavam todos os índios olhando para ela com a boca aberta. E ela ficou sem entender o que foi. Eles falaram, nós entendemos tudo o que você falou. Ou seja, ela orou em português e eles entenderam na língua deles. O dom está onde? Em quem fala ou em quem ouve? Foi algo verídico. O pastor que contou isso não estava inventando história, não era algo realmente que aconteceu.
eu já ouvi outros testemunhos dessa forma, mas esse é o que eu mais realmente confio. E está de acordo com uma palavra, porque diz, ouvimos cada um na nossa própria língua. Tinha pessoas que falavam várias línguas lá, pessoas de várias regiões do Império Romano, e eles ouviram na própria língua as grandezas de Deus. Ou seja, ali, né, teve alguma coisa sobrenatural. E da mesma forma isso pode acontecer hoje. Né? Essa irmã, lá na aldeia, ela não acreditava no batismo do Espírito Santo. Ou seja, era super tradicional. E isso, Deus usou ela lá, dessa forma. E os índios entenderam na própria língua a oração dela. Então, né, um milagre de Deus, um dom que está aqui, operando nos dias de hoje. A glossolalia, vamos lá. Essa palavrinha complicada, né, o que ela significa? Manifestação das línguas estranhas no batismo do Espírito Santo. É isso que significa, glossolalia. Quando você ouvir falar isso, está falando das línguas estranhas no ato do batismo do Espírito Santo e também manifestação das línguas estranhas como um dos dons espirituais. Ou seja, tem as línguas estranhas como uma evidência do batismo do Espírito Santo e línguas estranhas como o dom espiritual de falar em outras línguas. A palavra glosso significa língua, idioma, e lália, modo de falar. Ou seja, juntando tudo aí, dá a entender essa palavra no sentido de modo de falar um idioma que, aplicado na teologia, tem a ver com as línguas estranhas sobrenaturais concedidas pelo Espírito Santo. Porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. O foco aqui é fala em línguas, ou seja, lalein glossais, outras línguas. Aí vem, pode ser traduzido também como outros idiomas, né? Uma língua terrena pode ser também usada aí alguém ser usado pelo Espírito Santo para falar uma língua terrena. As línguas manifestas no dia do Pentecostes, né? Ou seja, está referindo a isso aí, e são as mesmas que aparecem na lista dos dons espirituais, variedade de línguas. Então, assim, aqui há também um certo debate, né, se isso é diferente. Por exemplo, qual a diferença da língua falada no ato do batismo do Espírito Santo e da língua falada como um dom espiritual? Há quem diga que não tem diferença, que é o ponto de vista do escritor da revista. Do ponto de vista aqui do escritor da revista e também de vários teólogos, é a mesma coisa. Ou seja, o dom de línguas todos recebem ali no ato do batismo com o Espírito Santo. Tem as línguas estranhas como uma evidência externa do batismo com o Espírito Santo. Uma evidência externa. A evidência interna a gente vai falar mais na frente. Eu já vi, né, também o ponto de vista de outros teólogos que defendem a ideia de que no batismo com o Espírito Santo pode receber outros dons, não necessariamente variedade de línguas. Pode ser que no batismo com o Espírito Santo ele receba o dom de cura ou o dom da profecia, mas isso aqui não é o ponto de vista defendido pela Assembleia de Deus. O ponto de vista defendido pela Assembleia de Deus, que também é um ponto de vista bíblico, que tem aqui, nós estamos mostrando evidências bíblicas, é que no batismo com o Espírito Santo, a evidência externa é o falar em línguas. E tem várias passagens em Atos que mostram isso. Todas as vezes que o Espírito Santo era derramado, eles falavam em outras línguas. Nada impede de vir acompanhado de outros dons. Pode ser que recebe o batismo do Espírito Santo, fala em línguas e consegue e recebe também o dom de cura, o dom de profecia, o dom de interpretação. Aí é de acordo com o que a pessoa pediu e também de acordo com a graça de Deus para dar, né? Ou seja, o Espírito Santo que concede. Vamos lá, continuando. A sua continuação. Né? O falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem, é a evidência inicial do batismo no Espírito Santo. Aconteceu na casa do centurião Cornélio, aconteceu com a chegada de Paulo em Éfeso, ou seja, continuou, não foi só aquela vez lá em Atos 2, e acontece hoje. Ou seja, a evidência inicial, externa do batismo com o Espírito Santo, ou batismo no Espírito Santo, é o falar em línguas.
As línguas, as profecias e as ciências são válidas para os dias de hoje, ou seja, para os nossos dias, mas vão cessar na ocasião da vinda de Jesus. Quando Jesus voltar, não vai ser mais necessário isso. Isso é algo para hoje, para a edificação da igreja, hoje. Não é para o céu, não precisa de profecia lá, não precisa de línguas estranhas. Isso é para nós hoje. Terceiro tópico, significado e propósito. O batismo no Espírito Santo não é sinônimo de salvação. Muita gente confunde isso aqui. Para ser salvo tem que ser batizado com o Espírito Santo. Não. Salvação é diferente de batismo no Espírito Santo. São duas coisas totalmente diferentes. Todos os crentes em Jesus já têm o Espírito Santo. Então, há uma divisão aqui que a gente precisa entender. Que uma coisa é você ser crente, salvo, e ter o Espírito Santo morando dentro de você. Você já tem o Espírito Santo. Ele mora dentro de você. Você crê em Jesus? Tá, creio, né? Estou fazendo a pergunta, você responder aí. Crê em Jesus? Você realmente confia sua salvação nele? Você acredita que a salvação é pela fé? Se você respondeu sim para essas perguntas, né? Você arrependeu dos seus pecados? Você abandonou os seus pecados? Você ama a palavra de Deus? Se você respondeu sim para tudo isso, você tem o Espírito Santo. Ponto. Batismo no Espírito Santo, revestimento de poder, que é a capacitação com um propósito. Então, é diferente ter o Espírito Santo e ser batizado com o Espírito Santo. Lembrando, para os crentes tradicionais, presbiterianos, batistas, por aí, eles acreditam que o batismo no Espírito Santo acontece no ato de crer. No momento que a pessoa crê em Jesus, que ela recebe o Espírito Santo, ela foi batizada com o Espírito Santo. E não tem línguas estranhas. Ou seja, é simplesmente o fato do Espírito Santo habitar dentro deles. Então esse é o ponto de vista tradicional. Tem gente que fala que os tradicionais não acreditam no Espírito Santo. Mentira. Eles acreditam sim. E muito. Eles estudam muito sobre o Espírito Santo, confiam no Espírito Santo, mas a interpretação deles é diferente. Eles interpretam que o crente, no momento que ele crê, ele recebe o Espírito Santo e aquilo já é o batismo com o Espírito Santo. Nós pentecostais cremos diferente. Nós pentecostais cremos que no ato de crer, nós recebemos o Espírito Santo para habitar dentro de nós e depois, com a busca, oração, jejum, nós somos capacitados e cheios, revestidos, é um revestimento de poder, que é chamado de batismo no Espírito Santo e tem como principal evidência o falar em línguas. Então vamos lá. Na regeneração, o Espírito promove o novo nascimento. Então, quando nós cremos, nós somos regenerados e o Espírito Santo vai lá e promove o novo nascimento. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Nascemos do Espírito. O pecador recebe o Espírito no exato momento em que aceita a verdade, a Jesus. Aceita de verdade a Jesus. Ou seja, ele crê em Jesus e ele recebe o Espírito Santo. Ponto. Recebeu o Espírito Santo. E tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Efésios 1,13. Então aqui mostrando a evidência bíblica de que todo aquele que crê tem o Espírito Santo. Antes do Pentecostes, Jesus falou: alegrai-vos por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Ou seja, os discípulos já tinham o nome lá nos céus. Depois, Jesus falou: recebei o Espírito Santo. João 20, 22. Ou seja, eles já tinham o Espírito Santo. Eles não passaram a ter o Espírito Santo no momento do Pentecostes, lá no dia que o Espírito Santo foi derramado de forma sobrenatural. Não. Eles já tinham o Espírito Santo antes. O Espírito Santo já habitavam neles, eles já eram salvos. Então não tem nada a ver aí a salvação com batismo no Espírito Santo. Ou seja, mesmo tendo o Espírito Santo, eles foram revestidos de poder, com um propósito, que é o que a gente vai ver agora. O batismo no Espírito Santo é o recebimento de poder espiritual para realizar a obra da expansão do Evangelho em todo o mundo. Ele tem um propósito, não é para ficar pulando e falando línguas estranhas na igreja e mostrando que você é mais espiritual do que os outros. Esse não é o propósito do batismo com o Espírito Santo. Quem estiver achando que esse é o propósito está totalmente enganado e tem até que parar para pensar se ele realmente foi batizado com o Espírito Santo. Jesus falou: em meu nome
e em seu nome que se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Lucas 24, 47. Ou seja, o batismo no Espírito Santo tinha um propósito de capacitar o crente para pregar o Evangelho. Continuando aqui, o seu propósito é capacitar o crente a viver uma vida cristã vitoriosa e, sobretudo, para testemunhar com ousadia sobre a sua fé em Cristo. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Atos 1, 8. Ou seja, ser testemunha, ousadia para pregar. Olha os discípulos antes de receber o batismo do Espírito Santo. Eram covardes, medrosos, viviam fugindo, negaram a Jesus, fizeram um monte de coisa errada. Ou seja, não errada, mas um monte de atitude covarde. Depois que Pedro foi batizado com o Espírito Santo, ele subiu e pregou, e ali milhares de pessoas se converteram. Ou seja, ousadia. E essa ousadia de pregar o Evangelho só veio depois que ele foi batizado com o Espírito Santo. É por isso que os pentecostais são os que mais crescem, porque eles creem nessa promessa, nesse revestimento, e eles colocam isso em prática. Então o crente pentecostal ele não tem medo de colocar uma caixa de som na rua e pregar, e fazer barulho, ir para a praça, e evangelizar, e defender sua fé. Ou seja, ele tem ousadia para falar de Jesus. E é isso que Deus quer, que nós tenhamos essa ousadia. E o batismo com o Espírito Santo serve para isso, para nos capacitar a levar o Evangelho até os confins da terra. É um revestimento de poder para viver a vida regenerada. Um poder espiritual que contribui para a edificação interior da vida cristã do crente e que o ajuda quando a mente não pode fazê-lo. Ou seja, o crente batizado com o Espírito Santo, ele tem mais força para lutar contra o pecado, porque ele está ali ligado com Deus e o Espírito Santo está na vida dele de uma forma sobrenatural. Tópico 4, os dons espirituais. Vamos falar agora dos dons, né? Dons espirituais nos capacita a continuar a missão de Cristo, ou seja, ide fazei discípulos. Foi a missão que Cristo nos deu. Somos batizados com o Espírito Santo, agora nós temos que buscar os dons, porque os dons vão nos capacitar para fazer a obra de Cristo completa. Poder na vida da igreja. Uma igreja que não busca os dons é uma igreja que não tem poder. Nós temos poder, nós temos autoridade no mundo espiritual. E isso vem aí com os dons espirituais. A igreja não se sustenta sozinha, por isso o Senhor Jesus enviou o Espírito Santo. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João 14, 16. Ou seja, Jesus falou que enviar o Espírito Santo para ficar conosco para sempre, nos guiar para sempre. Então ele está conosco até hoje. A igreja de Cristo está capacitada para fazer a obra porque tem o Espírito Santo. Ela não está sozinha. Há pelo menos 3 listas de dons espirituais. Então, se o Espírito Santo está na igreja, ele está dando dons, quais são esses dons? Eu gostei dessa parte aqui, que eu acho que vai esclarecer muitas dúvidas, porque tem gente que acha que a lista de dons são aqueles 9 dons que tem lá em 1 Coríntios. E não são só aqueles dons, tem muitos dons, muitos. Olha só, Romanos 12, de 6 a 8, vai ver. Dom de profecia, de ministrar, ensinar, exortar, repartir, presidir e exercer misericórdia. Até exercer misericórdia é um dom, está aqui, é um dom do Espírito. 1 Coríntios 12, de 8 a 10, essa é a lista mais conhecida e muita gente acha que só existe ela. Palavra de sabedoria, palavra da ciência, fé, cura, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas e interpretação de línguas. Olha só, são 9 dons. No entanto, esses 9 dons aqui, esses 9 dons não são únicos. São os mais conhecidos, são os mais pregados, se classifica ele em algumas categorias, mas isso é puramente didática. Os dons de Romanos 12, de 6 a 8, não são inferiores a esses dons de 1 Coríntios. Não são inferiores. Estão aí no mesmo pé de igualdade, são dons do Espírito. 1 Coríntios 12, 28 a 30 diz:
apóstolos, profetas, doutores, milagres, curas, socorros, governos, variedade de línguas. Pode ver que se repete alguns aqui, entende? Então, ou seja, variedade de línguas. Tem na lista de 1 Coríntios 12:8 e no 1 Coríntios 12:28. Ou seja, repete. Né? Então, doutores. Na lista de Romanos tem ensinar. Então, ou seja, ensinar e outro chamado para doutores é a mesma coisa, é o mesmo dom. Então, ou seja, estão tudo no mesmo pé de igualdade. E tem muito mais do que isso aqui. Tem em Efésios também fala de alguns dons. Então a gente pode observar que os dons do Espírito Santo não são apenas aqueles 9 dons. Então depois que eu descobri isso, eu comecei a ficar meio chateado com essas pregações que vêm sobre dons, ensinamentos sobre dons, que só pega essa lista aqui de 1 Coríntios 12, de 8 a 10. Só fala desses 9 dons, ignora os outros. Não, nós temos que estudar os outros dons. Ensinar, você que é professor da escola dominical, você foi capacitado com o dom de ensinar. Ah, mas eu não sei, eu não tenho esse dom. Ora e peça. É o que a Bíblia ensina. Se você quer um dom, você tem que orar e pedir. Então coloque uma coisa na sua cabeça. Ensinar é um dom do Espírito Santo. É Ele que dá. Se você não tem, ore e peça que Deus vai te dar. Viu? Deus vai te dar. Você tem que exercer esse dom. Você tem que exercer ele com excelência. Dá o seu melhor. Na escola dominical, você tem que ir lá e dar o seu melhor. Vamos lá, continuando. Os dons são dados aos crentes individualmente. Opa, travou aqui. Vai. A manifestação dos dons ocorre por meio das 3 pessoas da Trindade. Então vamos lá. Manifestação dos dons. Como que ele se manifesta? Pelo Espírito, na diversidade de dons. Então a Bíblia diz que o Espírito dá a diversidade de dons. Então a Trindade está aqui, viu? Lá na aula da Trindade, se você não estudou sobre a Trindade, quiser estudar mais, procure aí depois o vídeo da Trindade da lição número 3, para você entender melhor sobre a Trindade. O Filho, pelo Senhor, na diversidade de ministérios. Olha só, já fala dos dons ministeriais aqui. E o Pai, pelo Pai, na diversidade de operações. Então a gente observa aqui que a Trindade, né, por completo, está contribuindo com a distribuição dos dons espirituais. O Espírito Santo é a fonte dos dons espirituais. Essa manifestação é dada por Ele a cada um para o que for útil, de acordo com a necessidade. Tem a necessidade de ter o dom de profecia, Ele vai dar. Tem a necessidade de ter o dom de interpretação de línguas, Ele vai dar. Tem a necessidade do dom de ensinar, Ele vai dar. Mas tem gente que não faz isso. Tem gente que acha que é para exibição e ostentação. Mas não é. Não é. Porque o mérito é do Senhor Jesus. Os dons são pela graça. É tudo pela graça. Ninguém pode querer se exaltar porque tem um dom espiritual, porque tem um dom de cura, porque fala em línguas, quer ser mais espiritual do que os outros. Eu falo em línguas, tu não fala, não? Eu sou melhor do que tu, então. Não é bem assim. Se for para exaltar a si mesmo, eu começo até a duvidar se realmente é o Espírito Santo que está dando aquela língua, ou está dando aquele dom. Será que é mesmo o Espírito Santo que está dando para a pessoa se auto-exaltar ali, né? Não tá errado. É para exaltar a Deus, é para glorificar a Deus e para contribuir com o crescimento da igreja. Pense no seguinte: batismo com o Espírito Santo para edificação própria. Dons espirituais para a igreja. Dom espiritual não é para você, viu? O batismo é para você, é para lhe capacitar para pregar o evangelho. Não é nem para você, né? Ou seja, lhe capacitar para levar a palavra. Dom espiritual é algo para você ajudar os outros. No sentido de que você recebe o dom de cura, não é para você. É para você realizar a cura na vida de outra pessoa. O dom de profecia é para exaltar o nome de Deus profetizando para outra pessoa. É para edificação do corpo de Cristo. É isso. Esse é o objetivo. Edificação do corpo de Cristo. Glorificação a Deus e não a si mesmo. Infelizmente, no nosso meio tem pessoas que pensam diferente. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios 12, 11. Nós temos que orar e pedir
pedir dons. E o Espírito Santo vai dar como ele quer. Muita gente não sabe, será que eu tenho dom, não tenho dom? Você vai descobrir com o tempo. Você vai orando, vai buscando e com o tempo você vai saber. O teu dom é para quê? É para cantar, para pregar, para profetizar, para ensinar. É cura, é fé, variedade de língua, interpretação. Com o tempo você vai saber. Deus vai te usando da maneira que Ele quer, vai te dando oportunidade. Se você estiver conectado com Ele, você vai saber qual é o seu dom e o momento certo de usar. Conclusão. A descida do Espírito Santo é acompanhada dos dons espirituais. Eles são atuais na vida da igreja e são dados a cada um para o que for útil, sempre para o bem da igreja local. Trata-se de ferramentas importantes e indispensáveis para os crentes, razão pela qual devemos lhes dar a devida atenção. Ou seja, os dons espirituais são dados pela graça, para cada um para o que for útil, é indispensável, nós temos que buscar. Tem crente que fala, não precisa de dom não vou buscar não, tá bom, irmão, só quero ir para o céu, glória a Deus, aleluia aqui, quero ficar aqui no meu cantinho e não quero fazer mais nada. Essa não deve ser a atitude de um verdadeiro cristão. Jesus falou que aquele servo que só faz a sua obrigação é um servo inútil. Nós temos que ir além da nossa obrigação. Então, dons espirituais é para toda a igreja e todo cristão tem que buscar. Você que é professor da escola dominical, ensine isso para os seus alunos. Incentive eles a buscarem os dons espirituais. Marca uma semana de oração. Vamos buscar os dons, vamos buscar o batismo no Espírito Santo. Vá além da sala de aula. Nessa lição, tente ir além da sala de aula para que você possa ir realmente ensinar para transformar vidas. O seu ensino seja realmente prático na vida dos seus alunos. Que eles possam entender que os dons espirituais são atuais e nós temos que pedir que Deus vai nos dar. Encerro aqui a aula. Aqui tem as perguntas. Você que é professor e for usar o slide, pode colocar aí as perguntas. A bibliografia recomendada, o livro de apoio e a revista Ensinador Cristão. Reforço aqui os cursos do EBD em Foco. Você acessar a plataforma, você vai ver esses cursos. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. E também aulas ao vivo sobre educação cristã que eu vou ministrar toda segunda-feira. Eu fiz uma pesquisa, descobri que segunda-feira é o melhor dia. A grande maioria das pessoas votaram na segunda-feira. Então, para mim também segunda-feira é um ótimo dia. Então vou estar ao vivo às 20 horas, toda segunda-feira, ministrando aulas sobre educação cristã, dicas de didática, de dinâmica, como dar uma aula participativa, uma aula dinâmica, como que você conduz aí a sua aula e como que você adquire conhecimento teológico também. Vou estar ensinando tudo isso nessas aulas ao vivo. Não perca, transmitido ao vivo, para que você possa também perguntar e interagir comigo ali. Encerro aqui a aula, acesse ebdenfoco.com, mantenha-se atualizado das novidades aí do EBD em Foco. A paz do Senhor, até a próxima aula.